João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. Nós temos aqui nesse capítulo o evento da multiplicação dos pães e peixes, realizado pelo Senhor Jesus, o grande milagre, alimentando a multidão. Também temos o relato de que Jesus operava sinais, curando enfermos, revelando as credenciais de sua messianidade. Em seguida, temos o registro de João do poder e a capacidade de Jesus, sua autoridade sobre a natureza, evento constatado no andar de Jesus sobre as águas. Vimos aí, estamos vendo isso claramente a partir do versículo 16. E aí, a partir do versículo 22, Jesus vai aplicar o sentido de todas aquelas obras que ele fazia, todos aqueles sinais, quer tenham sido a cura de enfermos, sinais relacionados ao domínio sobre a natureza, sinais relacionados ao domínio sobre os elementos físicos, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes. E toda a explicação, a aplicação do lugar para o qual esses sinais todos apontavam, ele dá aí a partir do versículo 22, tocando um assunto clássico acerca das nossas necessidades fundamentais, o assunto da fome, Talvez um dos maiores dramas na experiência humana, nessa linha horizontal aqui, nesses espinhos todos que enfrentamos, tem a relação com a fome. Centenas de milhares de pessoas morrem de fome no mundo atualmente. Os maiores desafios da humanidade em termos do mandato social, em termos de relacionamentos, em termos da extensão da fraternidade, da misericórdia, tem relação com a fome. Não sei se você já passou fome na sua vida, mas o fato é que milhões de pessoas padecem desse problema no mundo todo, inclusive no Brasil. A gente que morre de fome, padece de fome, na miséria, aqui no nosso país. Mas o Senhor fala de uma fome que é muito mais assintosa, muito mais aguda, muito mais séria do que a própria fome física, material. Se experimentar o amargor da ausência de alimento, a crueza da experiência do corpo que clama por comida e encontra a ausência desta, é duro para a nossa realidade, quanto mais a fome espiritual. Então, Jesus aplica todos os sinais que ele tinha feito até aqui, mostrando que esses sinais constituíam placas de sinalização, indicando o sentido pleno, ou seja, havia um ensino maior do que a própria dádiva concedida, a própria multiplicação dos pães, a morte da fome física daquelas pessoas ao provarem daquele alimento. Jesus sinaliza uma fome maior. Então, a partir do versículo 22, ele fala com os seus discípulos sobre uma comida que não estraga, versículo 27, uma comida que não estraga, não perece. Ele fala de uma comida que dura para a vida, versículo 27. E ele diz que essa comida que conduz à vida, que dura para sempre, é dada pelo Filho do Homem, que é Ele mesmo. Porque Deus confirmou esta tarefa a Ele. Ele diz isso claramente no verso 27. Então, alguns que estavam por ali, ouvindo aquele ensinamento tão definido, tão singular,
absoluto, perguntam o que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus. Então, Senhor, e ele responde dizendo que as obras de Deus são resumidas na resposta de crença àquele que for enviado por Deus. Vocês querem fazer a obra de Deus? Creiam naquele que o Pai enviou. Ele estava falando dele mesmo, na figura do enviado. Mas as pessoas que estavam ali queriam sinais. Ademais de todos que já tinham sido mostrados, elas queriam sinais. Então perguntam, que sinal, versículo 30, fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Ora, tantos já foram feitos, já tinham sido feitos. E então Jesus faz uma viagem ao Antigo Testamento, uma viagem à memória teológica daqueles ouvintes. E diz no versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus. Jesus vai lá no Antigo Testamento. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então Jesus responde àquela observação que eles fizeram acerca da experiência no deserto, do suprimento, da provisão de Deus enviando o maná, e Jesus vai aplicar genuinamente o que eles não haviam entendido. A leitura deles do Antigo Testamento era parcial, era necessitada de completude, e Jesus vai corrigir as percepções deles, inclusive a leitura teológica do Antigo Testamento, ao dizer que não foi Moisés o ponto central, não era Moisés. Aquela dádiva dada no Antigo Testamento da provisão do povo foi dada pelo próprio Deus. Ele já tinha sinalizado que era o enviado de Deus. E agora ele fala de um pão que Deus deu ao povo no Antigo Testamento, fruto da sua bondade, e este pão, verdadeiro pão, é dado, portanto, por Deus, que ele chama no versículo 32 de meu Pai. Meu Pai é quem vos dá. Guarde essa expressão, porque ela vai aparecer depois, relacionada à crença, à fé. Se o pão, o maná, aquele suprimento dado ao povo de Deus na experiência desértica, no Antigo Testamento, foi dado por Deus. Jesus diz que fazer as obras de Deus é crer naquele que Deus havia enviado, e ele chama Deus de seu Pai. Depois, no versículo 33, ele aplica ao dizer que esse pão que desce do céu é vida ao mundo, o pão que Deus dá gera vida ao mundo, versículo 33. As pessoas o interrompem no discurso, porque elas entendem equivocadamente, de novo, o que Jesus está dizendo. A leitura teológica era parcial do Antigo Testamento, daqueles interlocutores, e agora, de novo, o público, os ouvintes, entenderam errado novamente, porque eles imediatamente no versículo 34 dizem assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. É muito provável que o que eles estavam pedindo ao Senhor era o pão, era um suprimento material que não terminaria. Então Jesus responde para eles, no versículo 35, algo que eles não imaginavam que ouviriam.
Eles não imaginavam que o que Jesus estava dizendo era isto aqui. 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vocês não entenderam até agora o que eu estou dizendo? Deixe-me dizer claramente: eu sou aquilo que vocês carecem. Eu sou o sentido da existência de vocês. Eu sou o alimento para matar a pior fome de vocês. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, 36, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está nos dizendo é que Ele mesmo é o banquete de Deus para nós. Jesus é o banquete dos céus na terra para nós. Esse banquete é concedido àqueles que o Pai do céu dá, quer dar. Porque isso está claramente informado no texto lido, no registro de João, das palavras de Jesus. Todo aquele que o Pai me dá. Ele está falando de doação do pão, que não perece, e como assuntos inteiramente relacionados, ele fala de um povo que o Pai lhe deu, de pessoas que o Pai lhe dá, e aqueles que o Pai lhe dá, comem desse pão, reconhecem desse pão, vêm a Ele, versículo 37. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Esse banquete dado por Deus para a satisfação de nossa alma é dado pelo Pai a quem Ele quer. É isso. Se essa doutrina te ofende, a Bíblia ofende você. E essa doutrina ofende mesmo a nossa natureza pecaminosa, nossas leituras distorcidas, nossa percepção equivocada de que nós somos bons, de que há mérito na nossa vida, de que nós não somos tão maus assim. E Jesus menciona que há uma fome que alimento físico não pode saciar, resolver, e que há um pão, o único pão que pode saciar essa fome é dado pelo Pai a quem Ele quer. E quem o Pai quer dar vai a Jesus e crê em Jesus. E crê em Jesus. Estamos aqui com a mente fresca de que o contexto está nos remetendo às figuras do maná e do cordeiro pascal, representados no Antigo Testamento, ditos no Antigo Testamento, e Jesus dá o sentido pleno dessas figuras aqui nele mesmo, chamando a si mesmo de pão do céu. Mas os religiosos, dados ao esforço pessoal, da vida meritória, não acreditaram no que Jesus dizia, porque não acreditaram no que ele era, isto é, o banquete de Deus. Então, eles não admitiram a origem divina de Jesus Cristo. Veja o versículo 33,
Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O que desce do céu, Jesus está dando a sua credencial divina. Eu vim de lá. Eu vim de lá. E depois, ao dizer meu Pai, ele também está asseverando a sua divindade. Mas os seus ouvintes, especialmente a liderança religiosa, não acreditaram. Nós vemos aqui imediatamente a fonte da vida despertando oposição. Como é que é possível aquele que foi enviado por Deus como Messias, como resgatador, como o céu na terra, como a fonte da bondade, nas palavras proféticas do profeta Isaías, do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do príncipe da paz, a justiça encarnada, sofrer algum tipo de oposição? Como pode? Como pode despertar este ser maravilhoso, todo amor, oposição de tantas pessoas, não só oposição, mas ódio mesmo, ódio, a ponto de elucubrarem, arquitetarem, lhe fazer mal, matarem-no? Como pode? E concluírem o feito, as intenções. Como alguém pode rejeitar a fonte que resolverá a nossa peregrinação na vida, na busca por sentido? Como pode? A resposta bíblica é por causa do coração endurecido pelo pecado, por causa da rebelião contra Deus. Eles não podem enxergar o amor encarnado, eles não podem enxergar o belo, não podem enxergar o gracioso, as virtudes de Cristo que estão diante deles. Eles não podem enxergá-las, não podem enxergar a formosura. Pelo contrário, a pureza de Cristo, a beleza de Cristo provoca neles ódio, porque as suas maldades são reveladas. As suas trevas são expostas diante da luz, e eles odeiam a Deus, seja pelas formulações do seu pensamento, seja pela sua prática de vida, a não ser que algo mude dentro deles. Eles não poderão comer desse pão, porque o rejeitarão. E a não ser que, para que este algo aconteça, Deus queira ter-lhes dado ao Filho. Porque o banquete do céu é dado àqueles que o Pai quer dar, a quem o Pai quer dar. Veja o versículo 42, quando Jesus, no versículo 40, diz que a vontade do seu Pai é que todo o homem que vira o Filho e crer nele tenha vida eterna, e Jesus diz, fala da promessa da ressurreição no último dia. Olha a resposta deles, 41. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Eles ofenderam com essa declaração verdadeira. Com esse suprimento da vida, eles se ofenderam. Murmuravam. Então Jesus responde, a partir do versículo 43. Mas veja a continuidade da murmuração, versículo 42. E diziam, tentando menosprezar Jesus, diminuir Jesus, apontando a humildade do seu nascimento, apontando a humilhação da encarnação. Olha só como eles queriam diminuir Jesus, quiseram diminuir. Não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Tudo aqui vai passando pela negação da procedência divina de Jesus Cristo. Então Jesus lhes responde no 43, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete a mesma sentença declarada anteriormente.
E aí se remonta ao Antigo Testamento, versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, da parte do Pai, da parte do Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse eu tenho visto, é Ele mesmo. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem presente a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Está aqui claramente dito, banquete posto à mesa, sendo oferecido. E como é que as pessoas reagem? 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Isto é, quem estiver em mim, isto é, comer carne e sangue. Quem estiver em mim, eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ou seja, no lugar que se pressupunha clareza de entendimento dessas coisas da fé. No lugar onde o Antigo Testamento era conhecido, disseminado, ensinado. Nesse lugar, abundância de ódio, rejeição e intolerância às verdades ditas pelo Senhor Jesus. Não é assim, meus irmãos. O que acontece hoje também, o entendimento errôneo leva em conta a crença de que quando alguém faz algo bom, se torna merecedor de coisas. Mas a palavra de Deus nos revela que nós não somos merecedores, a não ser de condenação. Todos somos pecadores. Por isso o Evangelho é tão ofensivo aos pecadores, aqueles que estão perecendo. E nosso entendimento equivocado se mostra quando pensamos que Deus espera apenas que demonstremos algum interesse por Ele e então seremos aceitos. Aí ouvimos declarações assim: aceite a Jesus. Jesus caminha 9 passos em sua direção, você só precisa dar um passo para Jesus. O erro de que se fizermos alguma coisa boa, Deus nos aceitará, mas isto não é verdade, não é o Evangelho. O Evangelho diz que por sua livre vontade Deus resolveu graciosamente derramar sua misericórdia, dando alguns ao seu Filho, e que estes, tão somente estes, são aceitos por causa do Filho. Não está nem naqueles que o Pai deu ao Filho, está no próprio Pai, na sua vontade soberana. Você se lembra quando era criança, menino aí, garoto, ia jogar futebol com seus amigos? Ou as meninas iam jogar algum tipo de jogo que demandava parceria, não é?
sei lá, dominó, não sei se antigamente as meninas jogavam dominó, jogavam, não? Jogavam, como é que chamava aquilo, que jogava a pedrinha para cima aí? 7 Marias, é isso, não? 5 Marias? 3 Marias, já aumentei o número de filhos da Maria, 3 Marias, né? Então, eu me lembro da minha infância de umas meninas que eram muito boas naquilo ali, e eu conseguia ganhar delas. Mas elas eram muito boas. E quando nós íamos marcar o time, não é? Vamos escolher aqui, para o ímpar, etc., a gente costumava escolher sempre primeiro os melhores, não é? Então, quem que você quer para o seu time? Eu não sei, porque eu sempre era o último a ser escolhido, não entendi até hoje isso, mas, enfim, ninguém me queria no time, né? Normalmente, os candidatos mais talentosos, mais vigorosos, eram os primeiros a serem escolhidos. Eu era franzino, magricela, quem me escolhia para jogar bola, não é? E aí, como prêmio de consolo, alguém dizia, olhava assim, não tinha outro, né? Samuel! Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim, não. Aos olhos de Deus não há nenhum candidato talentoso. Não há ninguém que faça o bem, nenhum justo sequer. Aos olhos de Deus não há ninguém que faça o bem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, diz que Deus escolheu as coisas desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Esta é a obra do Pai. O Pai nos deu o banquete, o seu Filho. Coma dele, creia nele, esteja satisfeito nele. Se você já o conhece, não é porque você é bom, é porque o Pai quis ter misericórdia de você. O Pai amou você em seu Filho. Viva correspondentemente, em obediência ao que o Pai fez por ti. Não jogue fora esses alimentos maravilhosos que o Filho nos dá, os benefícios da sua entrega. Isso aqui é um benefício maravilhoso, a comunhão dos santos. Vir à igreja, que benefício glorioso. Não despreze isto. Eduque os seus filhos para que eles sintam o paladar desse tempo, tenham prazer nisso, no ajuntamento dos santos, para o louvor do nome de Deus. Não despreze isto. É possível que haja uma centena de pais que desprezam isto. Trocam esse tempo por qualquer programa, qualquer entretenimento. Nós vamos ao parquinho, escolhemos o domingo de manhã. Não tem outro dia para ir ao parquinho? Não sabem o dano que estão produzindo em sua família. Outros transformam esse momento num azedume, um tempo de mau humor. Eu vou porque é obrigação ir, perdendo a oportunidade de despertar na família o sabor por isto. Você realmente comeu desse pão do céu? Viva correspondentemente alguém que se alimentou desse maná. E não só come para si, se alimenta e sobeja, transborda, mas está interessado em levar isto aos outros, compartilhar isso aos outros. Há tantos por aí famintos, sedentos, e nós experimentamos aquilo que é a resposta para eles, é Jesus. Que Deus nos abençoe, possamos não só comer, valorizar, mas possamos compartilhar isto. Aqueles que misteriosamente o Pai entregou ao Filho, nós não sabemos quem são, mas recebemos a tarefa de levar isto a todos os homens. Vamos orar. Fique em pé. Ó Senhor, que mistério profundo é este? Que mistério profundo é este? Que mistério profundo é este? E nos foi revelado um sinal no Antigo Testamento,
representava mais do que aquilo que os nossos pais primeiros entenderam. Apontava para um misterioso suprimento, que nas palavras benditas do próprio suprimento, o próprio pão que desceu do céu, daria a vida eterna. Quem comer de mim, quem comer da minha carne, jamais terá fome. Pai do céu, por Jesus podemos te chamar assim e queremos te louvar pelo teu amor inaudito, pela tua misericórdia abundante que nos alcançou nas nossas misérias e merecimentos e nos fez teus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Permita-nos viver como filhos, como luz, luzeiros, testemunhas, e permita-nos trabalharmos para que esse alimento que já foi preparado seja distribuído, possamos ser os garçons, os mordomos na mesa de tantas pessoas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.